terceiro treinamento, certo? Vamos prestar atenção aqui, todos. Fazer silêncio, que agora a gente vai chamar a nossa convidada. Então, nosso terceiro treinamento da linha Glister, que vocês tanto esperaram. Nossa, mas pediram tanto que você não faz ideia, viu, Estela? É mesmo? É mesmo. Deixa eu fazer uns pontinhos aqui. Fazer uns pontinhos, ó. Ela tá passando até o batom da Artistry pra ficar, ó. Fazer pontos. Vamos lá. Então, o nosso treinamento da linha Glister hoje, ele vai ser feito por uma pessoa muito, muito capacitada para isso, porque ela é da área da saúde, ela é cirurgiã dentista, especialista em estética, ela é platina fundadora Rubi, olha só, Rubi, gente, né, faz muitos pontos na lateralidade, né, então muitos pontos com Glister, muitos pontos com tudo, né? E eu gostaria que vocês me ajudassem a receber a nossa querida Estela Sonoda. Então vamos lá. É verdade mesmo? Todo mundo queria saber como é que usa a nossa linha? Sim! Então tá joia. Todo mundo aqui já usa? Sim! Então vamos lá. Eu primeiro quero saber de vocês o que vocês sentiram quando começaram a usar. Então eu quero que vocês lembrem daquela época que vocês usavam aquela outra marca, aquela outra, entendeu? E você usou pelos primeiros dias a Glister. O que você sentiu? Levanta a mão, uma pessoa de cada vez. O que você sentiu? Eu senti que meus dentes ficaram muito limpos e até me incomodou. É mesmo? Você estranhou? Estranhei muito. Você achou estranho? Porque pela primeira vez você sentiu a textura real dos seus dentes. Ótimo, o que mais? Os meus dentes bem lisinhos, Lisos. clarearam mais. Aham. E eu tenho aqui nos 4 dentes aqui inferiores, sempre dá um pouco de tártaro. Sim. E o tártaro tá soltando. Foi soltando. Muito interessante, eu achei. Ótimo. Vamos lá. Alguma coisa diferente. O que você sentiu? Eu tinha sangramento. Sangramento. Parou. Parou o sangramento. Alguma coisa diferente? Também tinha sangramento, parou. Sangramento. Algo diferente? Eu tinha sensibilidade nos dentes. Sim. Né? Tipo, quando eu comia alguma coisa gelada ou muito quente, dava tipo, um choque. Assim. E aí, depois de um tempo, passou a sensibilidade. Dela foi sensibilidade. Alguma coisa diferente? Senhora, minha retração, eu tinha retração gengival assim, bastante importante. E com o uso, porque eu já estou há algum tempo na empresa, foi remineralizando o esmalte. Você acredita que diminuiu essa retração? Olha, teve diminuição da retração gengival. Alguma coisa diferente? Quem mais reparou em algum outro efeito? De manhã, é diferente acordar? Qual que é a diferença? Quando você usava outra marca, como é que você acordava? Isso, e qual a nossa? O que mudou? Dá até pra dar uns beijinhos já de manhã, né? Beijinho, amor, não tem problema, né? Vocês ficaram mais saidinhos, né, com a Glister, vocês estão entendendo. Beijar ficou melhor? Essas partes ninguém fala, né? Essa parte picante que a gente quer saber. Horas. Que mais? Alguém percebeu que não teve mais aftas? Sim, notou? Aftas diminuíram. Que mais? Sentiram que a língua também ficou mais limpa? Mais hidratada, né? Isso, que mais? O que eu achei interessante é assim, depois que tomava o café, que passa o gosto, a sensação é como se o dente continuasse escovado. Eu tivesse escovado depois da refeição. Isso, os dentes mantêm limpos mesmo depois de comer. E você percebeu também que a outra marca, quando você usava o creme dental daquela outra marca, aí alguém te oferecia uma laranja, você aceitava? Não. Por quê? Fica diferente. Amarga a boca, Isso. não é? E a nossa? Isso, então olha só quanta coisa. Gente, olha, praticamente já foi o treinamento aqui. Então eu posso ir embora? Não. Mas olha só, isso que é o importante. Gente, eu vou falar aqui sobre um monte de detalhes, mas isso é pra gente, tá? São esses argumentos que vocês ouviram um do outro que vai conquistar o seu cliente. Tá? Não é esse monte de coisa que eu vou falar aqui que vai conquistar. Isso aqui é legal pra gente saber, pra você falar assim, não, agora é certeza, nunca mais eu ponho a outra na boca.
É para isso que é esse treinamento, tá? Argumento para você falar para outra pessoa utilizar é o que vocês ouviram aqui um do outro. Olha só, eu estava no treinamento, eu escutei um falar aquilo, outro falou aquilo, outro falou aquilo, outro. Isso tem muito mais credibilidade do que até eu falando, porque soa como uma propaganda, não é? Eu falando, não sou meio como propaganda, mas ela dá treinamento, mas ela é dentista, mas ela é da Amway, certo? Então, o mais importante é o argumento de outro consumidor, tá? Então, eu como consumidora, eu tinha cáries. Mesmo sendo dentista, eu continuava tendo cáries. E aí eu fiquei com a grande pergunta: como que eu ensino meu paciente a não ter cáries se eu tenho cáries? Não é? E aí, quando eu comecei a usar Glister, minhas cáries pararam. Tá entendendo? Então, eu comecei a usar Glister como consumidora. E depois que eu observei esses efeitos, é que eu comecei a passar para outras pessoas também, tá? Mas vamos lá. Então, na nossa boca, eu vou acelerar um pouquinho, porque é meio denso e a gente tem uma horinha só, tá? Então, na nossa boca vivem bactérias, vírus e fungos. Sabiam disso? Sabiam que a nossa boca tem mais zoológico, tem mais bichinhos do que naquele outro lugar? Então, né? Tô até imaginando que lugar que vocês pensaram. Mas é a verdade. É a verdade. Tá? Aquele outro lugar não fica mastigando o docinho. Que nem a gente, certo? Pão, leite, são alimentos muito ricos para o nosso zoológico aqui. Então, sendo assim, ó, qualquer abertura no dente, mucosa ou gengiva é a porta de entrada para os germes, tá certo? Então, saúde bucal é importante ou não? Sim. Muito, tá? Então, olha só, é a porta de entrada da saúde ou da doença. Muitas doenças aparecem do nada e não é do nada. Aquele bichinho já estava em você, morando em você faz tempo. Apenas estava esperando um momento para entrar no seu corpo. Ou caiu a resistência ou abriu, né? Abriu uma porta de entrada, tá certo? Então aqui só para vocês terem uma ideia, essas bolinhas aqui não são jujubas de abacaxi. São bactérias. Essas bactérias aqui causam cárie, tá? Não precisa decorar nomes, mas enfim, ela que produz ácidos. Vocês já perceberam? Principalmente quando você usava daquela outra marca, quando você colocava um chocolatinho na boca, em seguida ficava ácida a boca, tá? É essa acidez que causa cárie. Entre aspas, é como se fosse o xixi da bactéria que repetidas vezes no mesmo lugar, causasse uma espécie de ferrugem. Então, a cárie nada mais é do que uma ferrugem no dente. Deu para entender a associação? Tá certo? E aí, aqui a sugestão, né? A gente tem que pensar como bactéria. Essas bactérias aqui, elas se duplicam a cada 20 segundos. Já pensou se você tem um downline novo a cada 20 segundos? Quem aqui quer pensar que nem bactéria? Tá? Então, a bactéria, ela se duplica a cada 20 segundos. Colocou alguma coisinha, uma balinha de leite de doce de leite na boca. Daqui a 20 segundos dobrou. Se você tinha 1000, passa a ter 2000, 40 segundos 4000, 8000, 16000 e elas todas fazendo xixi na sua boca. Porque é aí que elas moram, certo? Então elas são seres vivos. Ser vivo come e... Exatamente. Tá? Então, tudo na nossa boca. Estão entendendo? Sim. Então tá jóia. Então olha só, por que é aquela que acontece o processo da cárie? A bactéria fica ali em determinados cantinhos. Você comeu, cada vez que você comeu, alimentou a população, ela vai se multiplicando, tá? E elas todas juntas fazem esse estrago aqui. Então aqui é o dente de leite. Você vê que em volta da cárie é esbranquiçado? Tá? Então a cárie, ela começa com uma mancha esbranquiçada, opaca. É assim que começa a cárie. Não é a manchinha preta, é a branca. E ela é áspera. Então você tá lá passando fio dental, sempre no mesmo lugar, tá tudo ok. Aí de repente ele começa a enroscar, começa a esgarçar. Opa, sinal de alerta, tá?
é bom começar a usar mais vezes a glícer para ver se remineraliza. Se não melhorar, corre pro dentista, tá? Então isso aqui é uma cárie considerada aguda. Ela tem crescimento rápido. Se não tomar providências, se essa criança não parar de usar substâncias que causam cáries, esses dentes se derretem em 6 meses. Fica sem nada. Tá? Então aqui são outras cáries também do tipo adulto. Aqui é uma boca adulta, mas foi agravado por substâncias químicas. Pessoas viciadas em Coca-Cola, pessoas viciadas em café com açúcar, né? Ou que sofreram então quimioterapia, radioterapias, que vão ter uma certa uma diminuição da fortaleza do dente, né? Vamos dizer assim, a calcificação do dente fica menor. Então fica com maior tendência de ter cáries. Acho que isso aqui tá doendo, né? Da até arrepio. Então olha só, as guloseimas no geral são o que provocam o crescimento mais rápido daquelas bactérias que parecem jujubinha. Tá? Então são as guloseimas. Leite é considerado açúcar também, farinha também, tá? Não é só açúcar. Tem gente que fala, mas eu quase não como doce. Aí quando vem ver, toma refrigerante, toma café com açúcar. A pessoa não considera isso doce. A pessoa pensa que comer doce é pegar um pirulito desse, a jujubinha, é pegar um pedaço de goiabada, e não é. Qualquer coisa que tenha sabor adocicado, né, que não seja por adoçante, ele é considerado açúcar, inclusive farinhas, ou seja, comer uma bolacha salgada é açúcar também, tá? E olha só, o dente fica assim, ó, esgarçado, todo derretido. Então, essa parte, se vocês quiserem tirar foto, né, o que a gente tem que fazer? Escovar com a glícer a cada 3 horas. Por quê? Né? Quando a pessoa está com cárie aguda, concorda comigo que ela está cheia de áreas, como se fossem caverninhas, para as bactérias se alojarem lá? Tá? Então a gente precisa o quê? Matar as bactérias por fome. Então a ideia é limpar, 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 limpar e limpar, porque chega uma hora que elas vão diminuindo a população por fome, ok? Estando limpo, não tem o que ela comer. Tá? E a bactéria, ela é assim, não tem o que comer, ela morre. Rapidinho, tá certo? Cortar o que está causando a cárie, lógico, né? E corra pro dentista, tá bom? Por indicação, peça a indicação de algum amigo, né? E vê lá como é que tá o ranking de aprovação do dentista ali no Facebook. Olha só, a mancha pretinha, dá pra ver? Tá? Então, ela é considerada uma cárie crônica. É igual aquela situação, não tem o câncer, o tumor benigno e o maligno, né? O tumor maligno é o câncer. O benigno não é que ele não faça mal, mas ele cresce devagarzinho. É a mesma coisa. Então é como se essa cárie aqui fosse a cárie benigna e aquela outra fosse a maligna. Tudo bem? É mais ou menos esse paralelo que a gente pode traçar. Não que você não tenha que se preocupar, mas a cárie aguda, você tem que correr. Essa aqui, você pode, né, com calma, agenda, ver o dia que dá, entendeu? Espera o bônus cair, tá certo? Mas tem que tratar também porque ela não desaparece. A glíster não tira essas cáries, tá? Então, no microscópio, ó, a situação não é tão ruim assim. E essa substância escura é o quê? É a defesa do organismo, tá? Então, o nosso corpo, os nossos dentes são vivos. Então, dentro do dente, tem a parte onde todo mundo sabe que é a polpa ou o nervo, né? Todo mundo sabe que tem nervo quando dói. Quando dói, lembra que tem nervo, né? Mas todos os dentes têm uma estrutura, uma carninha dentro deles, certo? E ali tem células de defesa. Conforme vai vindo os intrusos entrando dentro do dente, opa, opa, opa. Então, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Tem um monte de células aqui. É o seu exército que está produzindo essa substância aqui. Para quê? É como se fosse um cimento de secagem rápida, para bloquear a entrada desses intrusos, tá? Olha como o nosso organismo é inteligente. Então, o tratamento quando a pessoa tem cáries crônicas, basicamente vai trocar, né? Usava aquela outra marca, passa a usar a nossa 3 a 4 vezes ao dia, vai bochechar uma vez na noite. Gente, para bochechar, o importante é o tempo que fica na boca. Não adianta botar um monte de bochecho, mas aí fica ardido, põe na boca, conta até 5 já tá pegando fogo. Não,
diminua a quantidade, o importante é você ficar de 20 a 30 segundos bochechando, tá? E tem que fazer barulhinho. Por quê? Para ela passar entre os dentes. Você só coloca, né? E cospe. Não é a mesma coisa. Tem que ser fazendo movimentos, tá certo? Por isso que é bochechar, tá? Tudo bem? Cárie pega. Não só cárie, problemas de gengiva, pega sim, tá? Então solteiras. Eu brinco, né? Toda vez que contatar alguém novo, Ertia, tá? Satinic e Glister, tá bom? Capricha. Que é transmissível assim. Inclusive, alguns médicos estão discutindo que inclusive AIDS pega pelo beijo também, além de hepatite. Tá? Pega bastante coisinhas, herpes, hepatite, tudo lá, né? Mas cárie, problema de gengiva também. Por isso que normalmente, quando a criança tem cárie, eu tenho que olhar a boca dos pais. Não adianta cuidar da criança se não cuidar dos pais. Se o marido tá com problema de gengiva, eu tenho que cuidar da esposa também, tá? Não adianta cuidar só de um, tem que cuidar dos dois. Então, esses probleminhas são familiares. Como é que o paciente chega na minha cadeira normalmente? Desse jeito aqui. Aí você pergunta para o paciente, quando que você escovou o dente? Aí ele fala, escovei e vim. Tá? Aí eu falo, poxa vida, então antes de eu dar bronca, né, sou boazinha. Antes de eu dar bronca, eu troco a marca. Eu falo, olha, eu preciso saber se o problema tá no jeito da pessoa escovar ou se o problema está no produto, tá? Muitas vezes a pessoa escovou mesmo, só que o produto não é compatível com a saliva. E aí fica essa placa aí toda acumulada, tá? Então, o que eu faço? Converso com a pessoa, explico direitinho e na outra sessão que eu vou avaliar como é que ficou. Normalmente, sabe, 80%, 90% a pessoa vem muito, mas muito melhor. Ou seja, a culpa estava nela ou estava no produto? No produto. Então, já pensou se eu dou bronca? Seria injusto, né? Tá? Enquanto tá molinho assim, é fácil. Uma boa escova, o bochecho e o creme dental resolve o problema. Mas, se a pessoa não toma cuidado e continua e deixa, ó, vira um tártaro. E o tártaro, ele tá mineralizado, ele é durinho. Não sai mais com a escova. Quando alguém falou, né, que de vez em quando solta o tártaro, é sorte, tá? Porque nem todo tártaro solta. O certo mesmo é ir no dentista fazer a raspagem, tá? E olha, isso aqui, ó, inflama. Aqui tá cheio de bactéria aqui embaixo. Não tem como limpar aqui, né? Aí começa a acumular outro tipo de bactéria, que é essa aqui. Não é que ela é maior, ela é do mesmo tamanho da outra. É que essa é uma fotografia com microscopia eletrônica, tá? Então por isso que ela ficou maior, parece até um verme, né? Essa bactéria é um pouco diferente, não por causa do formato, existem outras com esse mesmo formato. Porém, essa aqui, ela tem uma predileção, ela gosta dos nutrientes do sangue. E ela produz uma enzima que digere carne. Que carne? Fala, a minha carne, repete comigo. A minha carne, exatamente. Ela está digerindo, não é a carne que você comeu, é a sua mesmo, tá? Que ela quer o quê? Ela quer o boi berrando. Ela quer sangue, tá certo? E ela fica em cantinhos porque ela não gosta de oxigênio, tá? Ela não gosta de oxigênio. Por isso que é importante na hora de bochechar e fazer aquele barulhinho, porque naquele momento você está oxigenando também. Essa oxigenação também ajuda a matar essa bactéria aqui. Ela é muito agressiva, mas ela é muito fácil de exterminar, tá? Uma boa higienização, oxigênio é o suficiente para ela morrer, tá certo? Então assim, o que tem de agravante dela é que ela produz enzimas que digerem proteínas, tá? Olha só que diferença esse paciente aqui. Tá vendo que tá brilhante? Esse paciente escova o dente. Deu pra perceber? Ele escova. Só que aqui, ó, tá perdendo o dente, né? Esses dentes estão ficando todos moles. Tá vendo essa massa marrom? Tem até aqui em cima. Se eu tirar um raio-x, tem aqui em cima essa massa marrom, tá? Qual que é a minha teoria? Eu comecei a perceber que as pessoas com essa característica, elas normalmente não tinham cáries,
tá? E também não tinha aquele tártaro amarelo. Olha só, não tem tártaro amarelo. Ela só tem desse escuro aqui. Então, o que é que eu cheguei à conclusão? Que são pessoas, em primeiro lugar, elas rangem os dentes. Quais pessoas que rangem os dentes? Apertam, tá? Elas apertam muito os dentes. E aí, à noite ela esfregou muito o dente deu uma luxadinha, né? Deu uma descolada da gengiva. De manhã, o que a pessoa faz? Vai no banheiro e... Só que ela não está usando o Glister. Ela está usando da outra marca. Vocês perceberam que a outra marca gruda na pia? Então, essa mesma substância que eles colocam como enchimento, que gruda na pia, começa a grudar aqui. E como a gengiva está descolada, ela entra entre a carne, entre a gengiva e o dente. E aí, ó, não cola de novo, concorda? Como é que vai grudar se tem uma substância ali? Certo? Aí chegou, passou uma semana, brigou com o chefe, rangeu violentamente, descolou mais um pouquinho, e vai rangendo, e vai aumentando, e vai escovando. Então o que acontece? Isso aqui, ó, a gengiva que está aqui em cima, ela normalmente era aqui, ó. Ela subiu porque essa substância ela é muito irritante, tá? Então formou aqui um paredão, e isso faz com que a pessoa perca o dente. Junta as duas coisas, tá? Creme dental que gruda e o hábito de ranger. Então essa pessoa, ela é assim, ela é uma pessoa que chega no consultório e fala: doutora, eu escovo os dentes 5 vezes por dia, só que eu estou perdendo os meus dentes, tá? E aí o dentista fala o que para ela? Escova mais, ela escova mais. Só que ela é intolerante, entende? Acredito eu que tem alguma substância na saliva dessa pessoa que seja incompatível com as outras e vai piorando esse resíduo. Porque não é com todo mundo. Então isso eu estou observando, tá? Agora, eu não consegui fazer um trabalho científico, que é caro. Eu teria que pagar uma pessoa para ficar usando. Já pensou se essa pessoa perde os dentes? Meu Deus do céu, acho que eu não dormia direito nunca mais. Eu me senti muito culpada também. Então, é difícil fazer esse tipo de pesquisa. Muito difícil. Todo mundo pergunta: por que não tem pesquisa da Emo? Como é que a Emo vai pagar alguém para ficar assim? Não dá. Não tem como, tá? E aí chega uma hora que acaba perdendo tudo. Olha só como é que é o raio-x de alguém com uma saúde periodontal boa, tá? Grava bem esse desenho. Aqui tem um siso fora do lugar, mas essa é coisinha boba, coisa comum, tá? Mas você veja aqui, ó, essa região como tá tudo certinho, né? Dá pra ver que os ossos estão bem, não tem cárie. Agora olha esse aqui. Tá? Lembra que aquela bactéria digere proteína? Ó, a proteína não é só no dente, na gengiva. A proteína está nos ossos também. Os ossos vão embora junto. Vai embora junto, tá? Então fica bem séria a situação. Fora que, né, esse aqui são dentes que, ó, esse aqui é um dente bom, esse aqui é o dente com aquele pozinho, aquele resíduo químico. Ó como é que fica, tá? A gengiva da pessoa tava aqui, ó. Como é que ela vai escovar dentro da gengiva, gente? Adianta escovar? Né? Então tem que ser removido, tá? Com raspadores e tudo mais. E essa pessoa eu falo, se não tiver Glister, escove com sal, escove com oxigenada, faz um chá de hortelã, use a criatividade, mas não use outro creme dental, para não causar resíduos químicos. E aí, olha só, as bactérias, elas não ficam no lugar quietinha parada, elas vão passeando. E aí vão parar em lugares que nós não queremos, tá? Então, o problema de gengiva, inclusive, causa parto prematuro. Não só parto prematuro, como infecções em outros lugares também. Aí fala: nossa, apareceu uma infecção no coração. De onde veio? Do dente. Tá? Ok? Porque olha só, lembra? Quem tem cachumba fica deitado porque desce, né? A infecção desce. Então, tudo que tá aqui, ó, no caminho, ó, é facinho de infeccionar. Tá bom? Tá bom? Não é, né? Então, olha só. Para tratamento de problemas de gengiva, vai colocar a Glister solução bucal com o creme dental. Gente, eu não trouxe os produtos. Todo mundo sabe o que é, né? Então, põe o enxaguatório, uma gotinha do enxaguatório
com... Quem não sabe, desce lá e já pega correndo, tá bom? Pega o bochecho, uma gotinha do bochecho com um pouquinho do creme dental na escova direto e vai fazer a massagem dos dois juntos, tá? Com isso, quem tem tendência a tártaro, diminui mais ainda. E depois disso, gente, tem que enxaguar. Tem que enxaguar, tá? Tem que tirar resto do panorâmico também. Então, vamos lá. Então, infelizmente, né, as marcas tradicionais, elas não conseguem defender. Não é porque elas são ruins, elas querem ser ruins, tá? Mas pense, um creme dental que custou R$4, que pagou o supermercado, pagou o vendedor, pagou o distribuidor, pagou propaganda, pagou o transporte, saiu por quanto da fábrica? 50 centavos? Que a fabricante vai conseguir colocar ali? Não é culpa dela. Eles estão tentando fazer produtos que as pessoas consigam comprar, tá? Tudo bem? Outra aqui, vamos falar um pouquinho sobre o mau hálito, tá? Cásio, né? Cásio, quem tem as amígdalas cheias de buraquinhos, tem tendência, porque a comida passa por ali. Não dá para escovar, não tentem, tá bom? Não dá para escovar as amígdalas, não tem o que fazer, tá? Mas elas vão acumulando aqui, vai formando essa massa de células de defesa com alimento e tudo. Isso aqui cheira mal pra caramba. Quem já passou por isso? Saburra lingual também costuma dar mau hálito. Então tem pessoas que têm a língua mais pilosa. Quem fuma fica realmente bem compridinho, parece até uns cabelinhos, né? Fica bem comprida mesmo as células, elas ficam células mutantes na língua. Agora, tem pessoas que por característica biológica mesmo, tem essa língua mais peluda. Então, aumenta a tendência de grudar alimentos ali. Então, isso dá mau hálito. Olha só, dá para usar raspador lingual ou usar a escova de ladinho, tá? Escova movimentando de lado, tá? Não dá para fazer esse movimento na vertical, tem que ser horizontal, não dá enjoo. Então, além de você escovar e tudo mais, você pode fazer uma solução. Pega o nosso bochecho e coloca um pouquinho de água e um pouquinho de água oxigenada 10 volumes, tá? E preventivamente vai gargarejar para limpar essa região. É bom porque para quem tem rinite, faringite, essas ites, né, comuns, vai ajudar também, que já vai sentir alívio, dar uma limpada boa, tá? Então pode ser utilizado dessa maneira também, tá bom? Não precisa pegar a régua, medir certinho, é mais ou menos, gente. É água, um pouquinho de água oxigenada, umas gotinhas de enxágue e blá blá blá, né? Limpa aqui toda essa região, né? Esfrega bem a língua para manter bem higienizado. Dia da faxina, né? Pega uma sexta-feira, dia de ir pra baladinha, já faz a faxina. Uma pergunta? O que tem nas amígdalas? O glitter, ele vai diminuir? A tendência é de diminuir, porque da mesma maneira ele causa menos resíduo, né? Agora, o gargarejo, ele vai prevenir a formação, tá bom? Estela, aqueles pontinhos brancos é pus também? É tipo considerado pus, porque são células de defesa, né? E aquela coisa amarela são células brancas, né? Da série branca, tá? E aí elas estão ali para defender, entende? E acaba endurecendo ali, tá? Então por isso tem que, né? Todo mundo tem aquela tendência de formar, todo mundo tem alguns buraquinhos, né? Mas outras pessoas têm a amígdala grande e bem fendada, tá? E aí aumenta muito a chance. Fluorose, né? Muita gente fala muito flúor, pouco flúor, tem aquela briga toda, ninguém chega numa conclusão, né? Então assim, pediatra fala que tem que usar sem flúor, odontopediatra manda usar com bastante flúor. Aí a mãe, coitada, não sabe o que fazer, né? Então o ponto é o seguinte, se o flúor fosse tão ruim assim, todo mundo já estava morto. Porque a nossa água está cheia de flúor. Agora, de fato, excesso de flúor causa esse tipo de manchamento aqui, certo? Então, o que eu falo? Vamos diminuir da água, tá? Do creme dental, deixa lá, ok? Porque no creme dental, vocês comem creme dental? Para matar uma pessoa, o dia que vocês quiserem cometer suicídio, vai a receita, tá bom? Vocês comam 20 tubos grandes. Tá? Isso, pega aquele tubo grandão, ok? Come 20. Aí você morre. Tá bom?
Gente, não tem como a gente se envenenar com creme dental. Por mais que você engula todas as vezes que você escovou, é nada, tá? Agora, a água tem bastante flúor e a gente toma. E pior ainda, quando a gente cozinha os alimentos com a água vinda da torneira, macarrão, batata, feijão, arroz, todo o flúor fica concentrado no alimento, a gente tá, ó, mandando ver. Nessa hora não lembra, né, do flúor. Né? Ok? Eu fiz um vídeo sobre flúor, tá lá no canal do YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, cliente, pode mandar aquele vídeo. Eu fiz pra isso mesmo, tá? Então o ideal é comprar água para cozinhar. É o que eu tenho feito, tá? Pra usar, pra fazer chá, café, cozinhar, eu só uso água comprada. Mas Com o menor... o filtro também, não é? Não, nenhum filtro tira. E os purificadores? Não tira. Flúor, ele tira o cloro. O flúor não. O flúor não. A única coisa que tira o flúor é a osmose reversa. Ou estão falando que aquele filtro de barro, São João, dizem que aquele tira flúor. Mas se eu te falar que eu já vi um teste de água, eu não posso falar. Tá? Isso é coisa que a gente ouve. Oi? A água alcalina. O que tem? Alcalina. Tem que saber o teor. De qualquer maneira tem que ter como fala, o exame bioquímico. Não tem nada a ver com o flúor, tá? Alto ou baixo não tem nada a ver com o flúor. Vai ter mais flúor, né? Isso, exatamente. Vai ter mais flúor ou menos flúor por ser alcalino ou ácida, tá? Então assim, realmente o dente com fluorose é o contrário. Aí que precisa de usar flúor. O dente com fluorose ele é mais fraco. Então é recomendável usar a Glister. Entendeu? Porque o excesso de flúor aconteceu na formação. É como se fosse na fase da germinação do dente. Enquanto está lá dentro dos ossos, se formando o dente, é que houve esse excesso de flúor. Tá? Então, isso aqui. Então, a gente tem que observar, tá? Na hora que você for comprar água, sempre olha. Se você tem opção, tem lugar que só tem uma marca, né? Você vai comprar a garrafinha d'água, só tem uma marca. Então, não tem água, vou tomar banho. Então, olha o rótulo. Se você tem mais de uma opção, não custa. Para 3 minutinhos, escolhe e você já grava. Entre essa marca e essa marca, essa aqui tem menos flúor. No geral, a água de torneira tem 0,8, 0,9 ppm de flúor. E é bastante, porque país tropical deveria ser 0,7 para baixo. Tá? Como é o nosso caso aqui, a gente bebe muita água, né? Tá bom? Então, olha só, tudo a gente tem que ter meta na vida, não é? Se a gente não tem meta, objetivo, a gente não anda pra frente. Então, olha, qual que é a nossa meta, objetivo em termos de saúde bucal? É isso aqui, ó, esmalte brilhante. Lembra que o início da cárie é uma mancha opaca? Então, na verdade, a nossa Glister, ela não é clareadora, ela é limpante, ela remove encardidos. E como deixa o esmalte brilhante, tudo que é brilhante não aparenta mais claro, tá? Então aquela sensação que a gente fica com o dente bem clarinho, na verdade uma boa parte é por causa da reflexão da luz, certo? A luz bate no dente e reflete porque está brilhante, está saudável. Então o esmalte saudável, ele é brilhante. Aí, ao contrário da gengiva, a gengiva saudável, ela é opaca. Tá? Quando a gengiva está brilhante, ela está inflamada. E quanto mais vermelhinha ela tiver, mais inflamadinha ela tá. Então a cor da gengiva saudável, ela é opaca e rosa pálido. Tá certo? Deu para entender? Então dá uma olhadinha, ver se de algum lugar tá lisinho, mais para vermelho, ali deve ter alguma coisa que está irritando a sua gengiva, tá bem? Então olha só, escovação e fio dental, tá? Tem vídeo também no canal que dá as diquinhas de escovação. É até legal porque eu tenho um modelo ali, né, que é o Paulinho. Fica até mais fácil ali por ali. Mas o fio dental, ó, tem que ser esfregado aqui, entre a gengiva e o dente. É aqui que fica. Lembra aquela bactéria que parece um verme? É aqui que ela fica, onde não tem oxigênio. Pensa, se você não gostasse de oxigênio e morasse na boca de alguém, aonde é que você moraria? É lá que ela tá, certo? Aquele cantinho você tem que dar um jeito de escovar ou passar o fio dental.
Tá certo? E tem que esfregar os dois lados, tá, gente? Fala assim, nossa, esfreguei, um lado só. Aí os vizinhos do lado de cá mudam pro lado de lá, que tá com mais espaço. Não, tem que esfregar os dois. Tá bem? Vai escovar o dente. Isso é tão bonitinha essa foto. Uma graça, né? Então, olha só. Então, na hora de escovar, a dica que eu falo lá no vídeo é aqui, ó, tá? Todo mundo tenta pegar pela lateral. Não limpa, tá? A escova tem que estar na vertical, tá? Tem que espirrar. Se não espirrar, tá errado, tá? Se você colocar a escova na angulação certa, vai espirrar. Aí já pega, olha os servidos para a patroa não brigar, né? Isso, já, né? Passa, limpa e já passa o spray também, tá? Outra coisa, na hora de escovar os dentes do fundo, fecha a boca e deixa a bochecha molinha, tá? A escova, pensa só, a escova nada mais é do que uma vassoura. Quando você vai escovar o chão, tô varrendo, você pega a escova e carca no chão, ou você vai usando as pontinhas das cerdas? As pontinhas é que limpa. É mesmo as coisas na escova. Então, por que na escova põe aquela força da gente que quebra? Eu vou falar para paciente que quebra, quebrei uma escova essa semana. Como? Escovando, pelo amor de Deus. Tá? Os homens, geralmente, é que tem que ter coordenação, né? Mas o certo era os homens escovarem os dentes como se fosse desenhar, tá? Como se fosse uma caneta. Porque aí você vai pegar a pressão certa. Eu sei que vocês são fortes, tá? Maneira. Usa como se fosse uma caneta. Se conseguir, façam isso. Porque, inclusive, você vai ter mais coordenação de fazer o movimento circular, tá? Então, colocou a escova lá, afrouxa a bochecha, pode fechar um pouquinho a boca e massageia bem. E olha só que legal, dá pra você escovar em cima e embaixo. Os preguiçosos ficam felizes, né? Já fez, escovou em cima e embaixo de uma vez só, tá certo? Ok? E aí, pega uma sequência. Então, hoje quando você for escovar, fala, agora eu vou escovar. Não liga o módulo automático, porque, gente, nós somos seres de hábitos. Se bobear, a gente escova todos os dias do mesmo jeito e esfrega o mesmo número de vezes. Tá? É por isso que dá cárie, porque aquele lugar que ficou sem atenção, ficou sem atenção. Hoje, amanhã, depois, tá? A cárie ficou. Ok? Porque a Glister é muito boa, mas ela não é milagrosa, ela não vai limpar onde você não esfregou. Não tem o que fazer, tá? Então, presta atenção. E vai escovando numa sequência e para aqui no meio. Aí você veio pra cá, escova de novo e para aqui no meio. Se nós pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, você já não sabe mais onde escovou. Então faz uma sequência lógica e vai se acostumando. Se você repetir essa sequência por 21 dias, virou um hábito. Aí tudo bem, você pode desligar, porque já virou costume, né? Deu pra entender? É igual dirigir, né? No começo a gente se atrapalha um pouco. Depois você dirige, ainda conversa, ainda filma, fala no WhatsApp. Não pode. Não faça isso. Tá bom? Leva a multa. Tá certo? Para quem já perdeu os ossos, lembra que a bactéria come, né? Ela digere carne e ossos. O osso perdido, para sempre perdido, não cresce de novo. Por isso que é muito sério. Eu fico muito mais preocupada com o problema de gengiva do que um de cárie. Até a cárie destruir um dente, antes que dê azar de pegar na raiz. Aí é igual ter um problema na fundação da casa, né? Fica ruim. Mas eu prefiro 1000 vezes, né, uma cárie do que um problema de gengiva. Um problema de gengiva você pode perder o dente em 6 meses, o dente inteiro, tá? Uma cárie não, leva anos e anos e anos e tal. Aí restaura de novo, aí dá canal, entendeu? Aí põe em restauração, depois não deu, aí põe pino, depois põe coroa, né? Ou seja, olha só, vocês gastaram bastante no dentista, coisa boa. Então é melhor ter cárie, tá? Tô brincando. Tá, então olha só. Aí o que acontece? Fica o espaço aqui, e aí a escova e o fio dental já não limpam mais. Então tem que começar a usar outros instrumentos. Eu brinco assim, eu falo primeiro dente, papai do céu dá. Segundo dente, papai do céu dá. O terceiro dente você paga. Tudo que é saudável para o corpo é saudável para o dente. Então não precisa ficar pensando em duas coisas. Pega
Baixa lá o aplicativo Bodykey, que ela deve ter dado uma super off Bodykey hoje. Super. Nossa, eu perdi. Então, baixa ali o Bodykey que vocês vão ver. Tudo que é bom para a saúde faz bem para os dentes também. Bastante fibras, alimentação crua é bom, tá? Porque a comida é autolimpante. Quando eu pego uma boca, eu falo assim, olha, você mastiga desse lado, né? Como é que a senhora sabe? É que o outro tá sujo. Então, o lado que a gente mastiga é o lado que fica mais limpo. Então, procura mastigar dos dois lados. Se você perceber que você não consegue, tem que falar para o seu dentista. Porque alinhamento e balanceamento não é só para carro, é para boca também. Você tem que conseguir mastigar dos dois lados. Se alguma coisa está atrapalhando, um dente está mais alto, fora de posição, tem que fazer um ajuste oclusal, que se chama, tá? Lembrem disso. Vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho do Silodente, porque o Silodente, o Reminac, que é o que temos hoje na nossa fórmula, conversei com a Ema e eles falaram que a gente não perdeu nenhuma característica boa do Silodente. Tá? Se eles fizeram alguma coisa é para ser melhor e ficou mais em conta pra gente. Teve um ano que todos os produtos subiram, menos a Glister. Foi o ano que entrou o Reminac. Que o Reminac agora é da Emoi. O Silodente era de uma outra marca e era o abrasivo mais caro do mercado. Tá? Tanto que nenhuma pasta, nenhum outro creme dental usava esse abrasivo aqui no Brasil. Tá? Porque era o abrasivo mais caro do mercado internacional, era o Silodente. É ainda, né? É ainda. Só que agora a Emoi fez o deles, que não perde em nada essas características, tá? Então, assim, ela é pequenininha, né? Então, todo mundo percebe que fica lisinho, porque é um agente polidor. Ele faz um polimento, tá? E é diferente. Todo mundo fala, nosso creme dental não tem abrasivo. Não fale isso. Tá? É o contrário. O nosso creme dental tem muito abrasivo, porém baixa abrasividade. Deu para entender? Ele tem bastante abrasivo porque sem abrasivo não limpa. Lembra das bactérias? Elas fazem substâncias para grudar no dente. Então você tem que tirar, tá? E para tirar tem que ter um agente polidor, tá certo? A única coisa que tem baixa abrasividade. É como se nós usasse bolinhas de gude e as outras usassem brita. Brita, sabe o que é? Para fazer concreto? Isso, tá? É mais ou menos esse paralelo que a gente faz. É como se a nossa tivesse bolinhas de gude e as outras marcas tivessem brita, tá? Cheio de pontas e que risca realmente o dente. O nosso não risca, tá certo? E qual que enxágua mais rápido, mais fácil? Imagine. Né? Se tivesse aqui um monte de bolinha de gude e aqui um monte de brita, eu vou passar uma mangueira. Qual dos dois que eu consigo eliminar mais rápido? A bolinha de gude. Então, por isso que a nossa não causa resíduo. Lembra do resíduo que gruda? O nosso não gruda. Tudo isso é por causa da qualidade dos agentes químicos que tem, tá? Então, ela remove tudo que está aderido no dente sem ferir o esmalte dentário. Então, conforme você vai usando brita, vai ralando, e você, ao invés de ficar com o dente melhor, cada dia que você passa, fica com o dente pior. Né? Sendo que o que eu aprendi na faculdade é que quanto mais velho nós ficamos, os dentes têm que ficar mais fortes. E muita gente fala, é idade, doutor. Eu falo, não é idade. Se fosse idade, era o contrário, era para você estar melhor, tá? Dente é o contrário. Outras partes, né, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando macio por fora e crocante por dentro, né? Mas a gente tem que usar no slide. Ok, então esse aqui é só um slide para falar o quê? Que não teve nenhuma diferença. Apenas que a Reminac tem alguns íons que ajudam a calcificar o dente mais rápido. No caso da cárie ou de sensibilidade, ele recupera um pouco mais rápido do que o Silodente. A Emoi nunca dá um passo para trás. Ela sempre vai dar um passo para frente, né? Xilitol. Todo mundo sabe o que é xilitol? Não? Xilitol, ele é um açúcar natural, tá? Normalmente era tirado de árvores, hoje eles conseguem tirar do milho. A diferença é que o xilitol, ele funciona como uma isca de barata. A bactéria vai lá, fala, oba, chegou açúcar.
vou comer pra caramba. Aí ela vai lá e come o xilitol. Só que o xilitol ela não consegue digerir. Então a bactéria morre de fome. Morre com a barriga cheia, porém não digere, morre de fome. Ela fica sem energia, tá? Deu pra entender? Então o xilitol ele tem essa vantagem de atrair a bactéria. Ele tem várias vantagens, outras. O xilitol ele faz com que o flúor tenha ação mais rápida. Qual que é a função do flúor? O flúor é igual uma vitamina pra gente, tá? O flúor ele vitamina a superfície do dente, deixando ele mais resistente à ação das bactérias. É isso que o flúor faz. Então o xilitol ele aumenta a ação do flúor, ele deixa a boca alcalina, ele mata bactérias naturalmente, ele não deixa a bactéria virar aquele paredão virar tártaro. Por isso que começa a soltar alguns tártaros mais molinhos, ele solta mesmo, por ação do xilitol. Tem várias ações muito boas, tá? O nosso enxaguante bucal, a grande vantagem dele que eu vejo, esse corante ele não mancha os dentes. Então eu já vi pessoas chegarem no consultório com aquela placa manchada de verde. Aí você vai perguntar, usa aquelas marcas lá, não sei o que lá, INE, não sei o que lá, GARD, né? E vem com corante, tá? Vem com corante. Então é o que eu percebi, não mancha restaurações nem os dentes, tá? Super econômico, ele tem bactericida e ele tem uma ação também desencrustante, parecido com o nosso Dish Drops, né? Nosso detergente ele não tem essa ação desencrustante? Ele também tem. Então se você pegar, fizer uma demonstração para alguém, né? Pega, dilui, né? Não precisa deixar forte, pede para a pessoa bochechar por 30 segundos e pergunta para ela cuspir, né? Pede para ela cuspir e vê qual que é a sensação que ela tem. A sensação que ela tem é como se ela tivesse escovado os dentes, tá? Então, é uma demonstração que vocês podem utilizar. Fora que super econômico, né? E também não amarga a boca. O bactericida que tem aqui é o mesmo que tem na marca Oral-B, tá? É o mesmo bactericida. Então, aqui tem substâncias bactericidas, tá? Há uma pergunta que todo mundo faz pra mim. Tem álcool? Sim, ele tem álcool. Porém, quando você dilui, é como se não tivesse. Então, ele tem e não tem. Tá? Então, ele é concentradinho, tem álcool. Quando você pôs no copo com água, se você pôs 2 gotas ali, quanto dali é álcool? Nada, né? Num bombom com uma cereja ou uma rasquinho tem mais álcool do que ali naquela porção. Tá? Então, é um jeito de vocês explicarem. Tem, mas não tem. Tá? Meio confuso isso, né? Então, olha só. Quando que a gente recomenda só o creme dental? Então, olha só. Quando a pessoa precisa de uma ação anticárie, sensibilidade, prevenção de aftas para crianças, antes de fazer clareamento dental e pessoas saudáveis no geral. Então, essas pessoas aqui podem só utilizar o creme dental. Não são obrigadas a usar o bochecho. Tudo bem? Posso passar? Mas se usar, mesmo tendo a boca saudável, mas se usar enxaguante... Tudo bem. Uma vez por dia, tá? Uma vez ao dia, tudo bem. Criança? Criança? Normalmente. Um enxaguante. Pode também. Meu filho tem 10 anos, eu já faço com ele há 2 anos. Ele gosta. Sim, sim. Mal não vai fazer, mas eu tô falando, não é obrigatório. Ah, Tá? Não é obrigatório. Agora, quando a pessoa tem qualquer uma dessas probleminhas aqui, ó, tá? Qualquer doença sistêmica, ou seja, pressão alta, diabetes, tá? Problema de fígado, tem sinusite, rinite, essas ites, asma, tudo mais, tá? Aí já é recomendável usar os 2. Quando tem muita cárie, quando ela tem problema de gengiva, quando ela usa fixas ou implantes, tudo isso dificulta a higiene, tá? Usa aparelho, é respirador bucal, é fumante, saiu daquele quadro lá de normalidade, já é recomendável os 2 juntos. Tá ok? Aqui é o consultório. Oi? Pra você usar assim 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Quanto pior no quadro da pessoa, mais vezes ela usa, né? Tipo, quanto mais grave o problema de gengiva, ela pode usar em todas as escovações, tá?
Agora, se é leve, a gente tem que ter assim, esse bom senso, nada assim, aquela regra rígida, tá? A gente tem que lembrar que são produtos excelentes. Um dia a pessoa sem usar não vai dar nada, tá certo? Então esse aqui é um aparelhinho que eu comprei para investigar realmente se remineralizava de verdade e tal. Eu não tenho aquela fé cega, tá? Eu fui lá investi R$9.000, comprar um laser para ver se realmente remineralizava. Nem uso mais, gente. Ai, não põe isso no YouTube, não. Meu pai briga comigo até hoje porque eu comprei esse aparelho. Ele falou, pra que você comprou? Ai, mas eu precisava saber. Só isso. Enfim. Então eu recomendo, né? A linha Glister faz parte do meu tratamento. Eu pergunto pra pessoa, eu falo, olha, quem segura a restauração é o esmalte saudável. Então assim, eu falo, qual vai ser o maior benefício que ela vai ter? É que se eu fizer um tratamento num esmalte saudável, concorda comigo que a restauração vai durar mais tempo? Tá? Então, eu tenho restaurações aqui que eu fiz antes de eu engravidar dele. Né? Vai um tempinho, né, filho? Vai fazer 16 anos agora, tá? Então, eu tenho restaurações tão perfeitas, ok? Sendo que as restaurações, elas têm realmente um tempo de validade. Tá? E você vê que dura muito mais com a Glister. Eu vi pessoas que eu pedi para a pessoa usar e eu esqueci que a pessoa não comprou e ela viajou por 1 ano fora do Brasil. Que eu tinha falado para ela, olha, se você levar X tubos, você vai dar tempo de ir e voltar sem problema nenhum, porque vai usar pouquinho, e a pessoa não levou. Quando ela voltou, tudo manchado, 1 ano depois. Eu que fiz, eu falei, nossa, eu não reconhecia essas instalações. Falei, como que manchou desse jeito você usando Glister? Ela, eu não levei, né? Ela não levou, certo? Então é uma outra realidade. Eu fico até, assim, eu estranhei muito, né, esse resultado. Falei, nossa, minhas instalações ficaram manchadas desse jeito, não é possível, né? Eu procuro fazer tudo tão direitinho, polir e tal. E, no entanto, o efeito foi outro, porque ela não usou, tá? Então, eu digo logo na primeira consulta por causa disso. Vai prolongar a durabilidade do meu próprio trabalho, né? E eu uso também a linha Glister como acabamento. Então, você que vai tratar dos dentes, fazer uma limpeza, leva o seu produto na hora de fazer a limpeza e pede para o dentista usar em você. Aí você fala, olha, é que assim... eu fiquei com alergia da outra, ou fale abertamente o que aconteceu. Fala, olha, eu fiz um treinamento e a dentista me sugeriu, porque esse é um creme dental que tem baixa abrasividade. É suficiente para você usar de argumento. Tá certo? Não precisa também mentir, né? Se agora se o dente for durão, você fala assim, então não me dei bem com a outra. Tá? Tudo bem? Então esse aqui, acho que é o último slide importante para vocês tirarem foto, que é o que a gente espera que aconteça com a pessoa utilizando direitinho a marca. Tá? Agora, se não acontece, desconfie que a pessoa está usando uma vez outra, aí o resultado é outro, tá? Demora mais. Tá certo? Então esse aqui é um pouquinho de antes e depois, não dá pra ver direito, é um pouco claro, mas aqui ó, a gente usa um corante para mostrar as bactérias, né? E então, essa aqui a pessoa falou que tinha escovado o dente e tava assim. Aí eu fiz a limpezinha, só com a Glister, bochecha, o creme dental já fica brilhante, polidinho, é confortável, não sente dor. Essa aqui é uma paciente que tinha aquele tártaro preto, lembra? Aquele escuro. Nossa, ela tinha muito problema e ela escovava 5 vezes por dia, tá? Agora já tem 5 anos que eu tô fazendo controle nela e nunca mais apareceu aquele tártaro. Bacana, né? Tá aqui, o dente amarelado, ó, tá vendo? Isso aqui não é feito de clareamento, tá? É feito da Glister mesmo. Mas por quê, ó? Isso aqui era encardido, tá? Isso é real. Não usem aquelas fotos montagem, tá bom? Isso aí tira a nossa credibilidade. Esse aqui é o joguinho dos 7 erros, aqui tá com bastante tártaro, aqui você pode ver que ficou mais arredondadinho. Então começou a soltar, tá vendo que o dente estava mais comprido aqui? Aqui ele deu uma encurtada. O que aconteceu? O tártaro daqui realmente começou a soltar, né? Não só daqui como aqui, ó. Também o dente está mais comprido aqui, tá um pouquinho mais curto.
Isso aqui, então, a gente observa. Esse aqui é um amiguinho nosso, né? O Pablo. Então, eu tinha feito a limpeza dele até aqui. Aí eu resolvi tirar uma foto para fazer um comparativo, né? Mostrar o que acontece. Mas, ó, dá para perceber que aqui é sujeira. Aí você fez a limpeza com blister e pasta. Isso, só isso. Tá? Então, gente, ó, a gente muda de roupa, de carro, de casa, mas de corpo a gente não muda. Tá? Então, body key nele, Nutrilite nele, blister e vistam, tá? Porque é muito gratificante. Ontem eu tava, anteontem, um primo nosso, né, que eu, na verdade eu conheci ele agora, veio em casa e ele tem 59 anos e meu pai tem 71. Fiquei olhando os dois de frente. Gente, meu pai com 71, ele toma Nutrilite desde 2011. Então tem 6 anos que ele está usando o Nutrilite. Meu pai está mais novo do que o meu primo, gente. Tá? A gente não percebe os efeitos na hora. Vai acontecendo com o tempo. Certinho? Alguma dúvida? Então, só para ficar bem claro. Quer dizer que a Glister, a pasta dental, ela não clareia. Ela vai desencardindo, como você falou, os dentes. Ela mantém o dente claro. Por exemplo, a pessoa que toma café, então a pessoa fala, eu usei café, tomo muito café, por isso que escureceu. Isso não vai acontecer usando a Glister. Entende? O café não vai encardir o dente. Nem o vinho. Entende? Vinho também encarde bastante. Chá também, tá? Então isso não vai acontecer se usar a Glister. E lógico, a pessoa está com placa, aquela placa vai manchando, fica aquele encardido. Quando, lógico, vai clarear, mas não é porque ela é clareadora, ela não tem substâncias clareadoras na formulação. Isso. Refrigerante faz mal para os dentes? Sim, porque ele é extremamente ácido, né? O com açúcar, pior ainda. O sem açúcar, que tem adoçante, não é bom. De qualquer maneira, ele não é bom para a saúde. Mas para os dentes, não vale dos dentes. O refrigerante com açúcar é assassino. Tá? É assassino. Coca-Cola com açúcar. Gente, o esmalte, ele desaparece. Ele desaparece. E tem gente que tem vício, põe a Coca-Cola na boca e ainda passeia, igual vinho. Passeia, saboreia a Coca-Cola. Gente, arranca todo o esmalte. Tá? Pode falar. Sim, mas não vai ajudar enquanto ela está dormindo. A dúvida dela é a pessoa que tem a apneia do sono, que dorme com a boca aberta e resseca. Então, assim, o que vai acontecer? A pessoa que tem respiração bucal, a gengiva fica toda inchada, tá? A gengiva, ela quando fica ressecada, ela inflama e sangra. Tem gente que não tem bactéria, mas sangra mesmo assim, porque ressecou, tá? Ela ressecou. Então a gente ensina a usar alguns tipos de hidratante. Um deles, sem malícia, tá, gente? É o KY, tá? Então quem tem ressecamento pode passar o KY na gengiva antes de dormir. Então a ação da Glister vai acontecer, né, vamos dizer assim, prevenindo inflamações, porque a gengiva já está trincada. Juntou bactéria, concorda que piora? Tá? Mas ela não vai resolver esse caso porque a causa é outra, tá? A causa é ressecamento. E é certo, por exemplo, a gente vende, né, dental, e às vezes pega bastante cliente com os lábios ressecados. Sim. Eu já ouvi dizer que é porque usa aparelho e dorme com a boca aberta ou nada a ver? Tem que testar, né? Tem que testar, porque se a pessoa melhora, porque eu já tive um caso assim, da pessoa ter uma irritação no lábio e era o creme dental que estava irritando. Ela usou a Glister, melhorou muito. Não resolveu 100% porque ela era respiradora bucal, mas ela teve uma melhora sim, tá? Mas eu não posso falar que vai resolver. Tá? Prótese. Do que é feita a prótese? Ela é feita de plástico, não é? O que limpa plástico do nosso negócio? LOC, gente. Dentadura, aparelho móvel, é LOC que é para usar.
Creme dental, creme dental é pra dente. Gente, creme dental é pra dente. Oi? Como utiliza? Puro mesmo, põe uma gotinha na escova. A de preferência escova é diferente, tá? Não por causa da substância química, mas é porque a pessoa acaba estragando, né? Porque quando você pega por fora, você pega com mais força. Então isso vai detonar. Sua escova linda e maravilhosa vai estragar na prótese. Então pega uma escovinha de unha normal, ou tem uma escova própria para prótese, né? É um pouco difícil de achar.